Olá, olá, gente, tudo bem? Então, eu sou o Aros E eu sou a Lívia. e há um tempo a gente estava conversando e tivemos a ideia de fazer pequenos vídeos, quinzenais pelo menos, de deuses desconhecidos. Que deuses desconhecidos seriam, né? São deuses basicamente que nós não conhecemos tanto ou não conhecemos de maneira alguma. E a gente gostaria de sempre trazer um pouquinho para vocês novos deuses, pra várias coisas, né? Primeiro, para sair um pouquinho desse monopolismo, digamos assim, dos deuses existentes hoje, né? Que todos cultuamos e tudo mais, ótimo. Mas a nossa ancestralidade, né? De todo mundo, não é só celta, não é só é, grega, não é só que médica, não, nós temos ancestrais em todos os mundos, né? Em todos os mundos, olha, em todo mundo. Então, uma das ideias nossa de trazer esse vídeo para vocês, esses vídeos, na verdade, para vocês, é justamente para vocês conhecerem realmente novos deuses, que quem sabe desperta aí o coração de vocês e começam a cultuar esses deuses e não descobrem uma ancestralidade de vocês muito maravilhosa, entende? Sim. Vale lembrar também que esses vídeos, eles não são, de maneira nenhuma, aprofundamento desses deuses. Pelo contrário, é realmente o básico, digamos que a casca, entende? De cada deus. Agora, ultrapassar essa casca, isso vai de cada um de vocês, ok? Sim, esses deuses, eles estão sendo tratados assim, a gente buscou trazer questões de povos, né? Os povos que cultuavam esses deuses, um pouquinho da história, então assim, se eu engasgar em alguns momentos é por conta disso, porque a história é muito vasta, né? Por mais que a gente não tenha tantas informações de correspondência de culto, correspondência de ervas, pedras e tudo mais que a gente sempre teria, né, numa palestra mesmo, né, sobre os deuses. A gente vai trazer esses resumos, porque é importante a gente saber sobre os povos e é importante a gente saber sobre por que eles cultuavam esses deuses, né, daquela forma. E aí a gente também convida vocês a fazer esse questionamento, essa busca, né, essa forma de ver esses deuses e se conectar com eles também, tá? E os deuses que a gente está trazendo hoje são Cunapipi e Karora, né? Eles são dois deuses dos aborígenes australianos, né? Mais especificamente ali do norte da Austrália. E são dois deuses assim maravilhosos. Eu já tive contato apenas com Karora, né? No ritual que eu participei com o B. Eu tive com os dois. E Cunapipi eu conheci ela, né? Por esses dias que a gente estava estudando. Muito bem. Então vamos lá. Panorama histórico, né, da situação toda. De onde que esses povos vieram, né? Como é que eles se originaram? Segundo, né, a formação do mundo, tal, a gente sempre estuda sobre a Pangeia e como os grupos eram, toda a Terra era unida. Depois que foi se separando, aí eles foram fazendo as migrações e realmente se espalharam pelo mundo, né? Então aqui, se vocês forem ver, aqui a gente tem a parte dos australianos, né? É uma parte que eles vieram da África, né? Se espalharam ali pela Ásia, desceram aqui nessa região que eu não me lembro o nome, mas aqui tem umas ilhazinhas, que são as da Nova Guiné, se eu não me engano. Tem a Melanésia por aqui também, né? E aqui embaixo a gente tem a Austrália em si. Então, esses povos, eles chegaram aqui por volta de 50 mil anos, né? Muito tempo atrás. Então, são povos que são realmente muito antigos. E, inclusive, a forma deles passarem o culto à frente, né? As histórias, as conexões com os deuses eram oralmente. Então, todo povo que tem essa característica de ser mais oral, a gente acaba perdendo muita informação, né? A gente acaba não tendo tanta coisa escrita. Mas tem bastante estudo sobre esses povos australianos, né? Aqui do lado eu coloquei, né, a parte da Papua Nova Guiné e as ilhazinhas aqui que estão no meio, né? E aqui a Austrália em si. Então, esses povos, eles vieram dessas regiões aí que vocês estão vendo, né?
aqui nessa região, eles fizeram principalmente viagens marítimas, né? O pessoal veio para cá e foi para outros lugares também por viagens marítimas. A Austrália, ela foi colônia da Inglaterra, né? Então, navegando, eles vieram para cá e colonizaram o lugar, né? O Estreito de Torres é exatamente esse lugar aqui, né? Torres está aqui, sinalizadinho. E aí, né? Esse povo era um povo muito antigo que foi colonizado pelos britânicos, né? E aí, o que acontece? Como toda história de colonização, desculpa, eles foram extremamente mortos, assim. Em alguns lugares que eu li que eles chegaram a 20% da população apenas, né? E tinha muitos povos naquela região. Acho que mais de 500, e aí se reduziram, acho que hoje em dia, se eu não me engano, tem mais ou menos 250 povos, e concentrados em algumas partes, assim, muito específicas da Austrália, né? Então, eles trouxeram muito preconceito com esses povos, e que eles tinham que realmente ser, assim, subjugados, né? Eles não tinham vez que não se submeterem. Tanto é que muitos dos povos autóctones, né, os povos aborígenes dali da região, mesmo os povos originários, eles estão convertidos ao cristianismo, né, a maior parte. Mas, ainda bem, para nossa alegria, existem ainda cultos pagãos ali, né? Muito bem. Então, aí depois da colonização, britânica, eles eram caçadores e coletores, né, com uma complexa cultura oral e valores espirituais. E aí, depois disso, eles ainda foram mais subjugados, né? Lá pelos anos 1960, que começou-se um movimento de buscar direitos para esses povos aborígenes, né? Tanto é que eles foram ter direito ao voto só em 1967, para vocês terem uma ideia. Eu achei isso muito bizarro. O país que é deles. Muito péssimo. E o país era deles, né? É deles. Enfim. Aí aqui, eles falavam 200 línguas, né? Hoje apenas 20 se mantêm fortes, para vocês verem como a coisa é profunda, né? Quanto eles mataram e extorquiram esses povos, né? Bom, depois que eles conseguiram a independência, né, da Inglaterra, ainda se continuou essa dominação para com os povos aborígenes, e aí eles começaram o racismo, né, que existia desde sempre, e aí eles ficavam cada vez mais fortes em cima desses aborígenes, porque eles precisavam se transformar em cristãos, né, eles precisavam estar civilizados, né, segundo o conceito deles. Então, entre 1910 e 1970, o governo da Austrália retirou 100 mil crianças aborígenes, a maioria de pele clara, ou seja, mestiços, porque também teve uma forte propaganda e ações governamentais de trazer pessoas da Inglaterra, de navios, isso você acha até foto na internet, para que eles se misturassem com os aborígenes, ou seja, tivessem filhos, como uma postura de embranquecimento da população, né? E assim, isso não é novidade em nenhum lugar que foi colonizado no século XVIII. Então, assim, tem tudo isso aí acontecendo. Então, os mestiços foram tirados dos pais e internados em centros educativos para incutir a cultura ocidental. Então, não contentes em colocar uma nova religião, essa nova cultura tinha que ser colocada também. Então, esse tipo de ação teve o nome de política de assimilação. Os australianos chamam de geração roubada, essas crianças. Realmente, elas foram roubadas, né? Foram roubadas da sua cultura e foram roubadas do seu direito de existir também, né? Existir como cultura ali. Bom, as etnias que nós temos mais famosas hoje em dia, né, lá no norte da Austrália, na Austrália como um todo, são essas aqui que eu sinalizei, né? Eu não sei como é que fala, gente, eles estão em vermelhinho aí, para vocês verem. Eles são muito poucos, como vocês veem, né? Aqui acho que uma parte vai tirar. Os Aranda também são poucas centenas. Deixaram a caça e dedicaram-se à pecuária.
No deserto de Gibson vive um povo com o mesmo nome, de apenas 300 membros. Outro povo pequeno é esse daí, que eu não sei dizer o nome, com 250 indivíduos. Alguns são cristãos, há expressões da Bíblia cristã na sua língua. Então, assim, a dominação deles foi muito forte, né? E os britânicos, na época da colonização, que era para colônias de exploração mesmo, né? Se empenharam bastante nisso, tanto quanto outras nações na época das grandes navegações, né? Do século XIX também. Então, a gente tem esses povos aqui, né? Que vivem na Austrália. Existem outros, né? Eu vou mostrar o próximo slide, é um mapinha que mostra a quantidade de povos e as regiões da Austrália, né? Mais ou menos como os estados são, mais ou menos, bem mais ou menos. E existiam muitos povos, gente. Esse daqui é uma lista pequena, né? Se vocês forem na internet, vocês encontram mais. Aqui tá o mapinha, né? Regiões de deserto e tal. Olha o número de povos, né? Tem muita coisa aqui, gente. Isso daqui é um pouco mais antigo, é uma estimativa, né? Esse mapa é uma estimativa e também um panorama de como era no passado, né? E isso foi muito reduzido hoje em dia. Então é muito triste você ver essas culturas sendo roubadas e tudo mais. Mas, enfim, foi o que aconteceu na nossa história, né? E aí, como é que eles viviam, né? E vivem hoje em dia? Aí a gente ainda tem cerca de 20% da população, algo assim, que do povo aborígene. Eles são nômades, né? Caçadores e coletores de vegetais. No deserto, as populações se concentram onde tem água em acampamentos temporários, inclusive na mitologia da deusa, os rios são muito importantes, né? Depois eu vou explicar o porquê. As habitações são simples refúgios, né? Então eles só se juntam lá nas habitações simplesinhas. Quando as noites são frias, eles dormem ao redor do fogo, né? Os homens caçam animais de grande porte, como os cangurus, e pescam. E as mulheres recolhem os vegetais e o mel, caçam animais pequenos e apanham crustáceos. Isso eu achei muito interessante desse povo, porque normalmente a gente vê algumas civilizações como a mulher responsável pelo plantar, colher e cuidar da casa, né? Mas aqui elas também caçam um pouquinho, né? Então isso eu achei interessante também. Os casamentos fazem-se entre primos de segundo grau, em condições extremas que são possíveis uniões entre clãs, né? Os aborígenes não são guerreiros, só recorrem à guerra em ocasiões raras, sobretudo para aplicar a justiça, né? Então você imagina o quanto eles foram massacrados, tanto por despreparo deles, quanto por não ser um povo que tem guerra, né? Eles não brigam, eles tentam fazer conexões entre os clãs. Eu estava lendo num texto que, assim, algumas organizações desses clãs, eles eram, assim, não tinham chefe, né, exatamente do clã. Os mais velhos eram, obviamente, respeitados e ouvidos e tudo mais, mas não existia exatamente um chefe. Se precisasse, alguém se pronunciaria e seria o chefe e o líder no momento, né? Mas não tinha alguém fixo. A cremação dos cadáveres é uma prática comum na sua cultura e as pessoas mais importantes podem ser conservadas em troncos de árvores ocas. Isso eu achei muito interessante também, né? Tem um grupo que, só um grupo deles, se eu não me engano, os Aranda, não lembro agora, eles enterram as pessoas, o restante crema, e as pessoas mais importantes elas podem ser colocadas em árvores, o que é um gesto também, eu acredito que seja um tipo de culto, se eu não me engano, com relação a Cuna Pipi, porque ela é tudo, né? Enfim, na hora de falar dela eu falo isso. Bom, agora nós vamos à religião. Então, a religião deles é uma religião que começa assim. A palavra dream time em português seria mais tempo do sono, tempo do sonho, alguma coisa assim. É uma palavra que dá para dizer que basicamente resume muito, inclusive do mito de criação da religião deles, porque os deuses criadores, na verdade, grande parte dos contatos dos aborígenes com os deuses é muito mais por meio de sonho.
é sempre pelo sono. Aí eles acordam e pintam as imagens como aquelas que vocês viram no início. Depois a gente vai colocar outros para vocês verem. Mas assim, as imagens deles são todas provindas realmente de sonhos que eles acreditam, claro, que tiveram contato com os deuses durante esse sonho. E a religião deles, basicamente, também se resume na união de todos os seres, né, de tudo que é natural, de tudo que é vivo, com o próprio ser supremo, que integra tudo. Por isso que a gente colocou aqui, que a união de toda a natureza com os seres superiores que integram tudo. Logo, para os aborígenes, não existe alguém entre tipo, né, seres humanos e natureza. Não existe um superior. São todos coexistentes, somos todos naturais, somos todos parte da própria natureza, ok? Então, o respeito pela natureza, tanto que, bom, se vocês forem ver, os países onde haviam bastante aborígenes são países que a natureza, até hoje, ela é bem forte. Apesar de, claro, ter tido toda a questão de invasão e exploração e tudo mais, a Austrália ainda é um país que tem muita natureza e é muito bonito. As ilhas em volta também, assim como também a própria Nova Zelândia. Então, assim, são países onde a natureza e o cuidado da natureza é muito forte. Então, é bom saber que pelo menos essa parte, né? Essa parte minúscula de toda uma religião maravilhosa acabou se mantendo. E dentro da própria religião, eles usam muito a arte como uma forma de se expressar. Isso sempre por pinturas e inscrições, ok? Não apenas pinturas e inscrições, mas também músicas, ok? Como a Maria falou, é muito oral a tradição deles. Então, pode ser tanto contada, inclusive em fogueiras, né? Algo muito, realmente... Para mim, né? Eu estudando, eu vi muita relação deles com xamãs, na verdade. Eu vi xamãs, só que, né? Australianos. E por meio de músicas também. Eles gostam muito de música. E as músicas, né, tanto as músicas quanto as pinturas, contam o quê? Contam as histórias do povo, as histórias dos clãs, as histórias das pessoas mesmo, individuais, dependendo de quem for, né? Se for uma pessoa importante o suficiente. E também contam a história do relacionamento deles com o divino, com os deuses, então com quem os deuses são para eles, ok? As pinturas, elas são feitas no corpo, então eles se pintam bastante, né? Como as pessoas indígenas geralmente fazem. Ou então eram feitos em cascas de eucalipto. E achei interessante que um dos mitos mais antigos que foi encontrado em uma casca de eucalipto, a princípio tinha datado 10 mil anos atrás, só que aí eu fui ver uma outra pesquisa que estava dizendo que era bem mais antigo ainda, esse mito. Como eu falei, então, as histórias, né, a arte que eles expressam é muito realmente vocal. Então, a forma de passar a tradição, a forma de passar os ensinamentos, a forma de passar quem são os deuses, como os deuses fizeram o mundo, como os deuses nos fizeram, é muito oral e musical. Acredito que mais musical do que oral, na verdade. E nas músicas deles, dos instrumentos usados é o Idaki, que é uma representação da Mãe Serpente, que é a grande criadora de tudo, que é basicamente um tronco oco que amplia sons vocais. Isso me traz, inclusive, o que você acabou de falar sobre enterrar pessoas em troncos ocos. Sim. Então, olha só. Muito interessante. Então, a gente está colocando essas pessoas importantes dentro, de novo, da Mãe Serpente. A gente não, né? Eles que estavam fazendo isso. Acho que hoje em dia isso não é mais nem legal falando de injustiça, mas enfim. Eu acho que tem a ver também com os mitos de criação deles, né? Eles falam muito de ser criado pelo sonho, e no sonho você às vezes ouve palavras, então a fala como um elemento criador também, eu acredito. Sim. Como lugares sagrados, eles tinham 3 especiais, que é o Kata Tijuna, o Chamber Pillars e o Ayers Rock, que são, aliás, na verdade, assim, primeiro falar dos locais sagrados deles, né? Grande parte eram monólitos gigantes, então crateras de meteoritos, que para eles eram realmente assim, nossa, os deuses passaram aqui. Então esse lugar ele é sagrado. Aí a gente trouxe 3 fotos desses 3 lugares aqui que são os mais sagrados realmente para esse povo aborígene, para vocês conhecerem um pouco. Esse primeiro é o segundo nome, não vou lembrar dos nomes, tá, gente? Porque os nomes são aborígenes. Então, assim,
Esse é o segundo nome, que não lembro qual que é, mas enfim. É Chambers algo, se eu não me engano. Chambers Pylor, sim. Chambers Pylor, Sim. Esse é o... Já passou. Ah, tá, sim, desculpa, perdão. Esse é o primeiro, né? E o segundo? Uhum. Ok. Esse segundo é o primeiro nome, o Cata Tijana, alguma coisa assim. Muito bonito. E assim, sei que parece pequenas essas pedras, mas elas, né, como eu falei, monólitos enormes. Nossa, deve ser enorme. E por fim, a terceira e última, né, que é essa. Muito lindo também, né? Não sei vocês, mas assim, de olhar a foto e o local, assim, você consegue sentir o poder já pela foto. Exatamente. Então, acredito que indo lá também pessoalmente, tendo contato com isso, deve ser realmente motivo para os povos de antigamente olharem e falar, nossa, né? Que lugar sagrado. Porque é realmente muito, muito bonito, muito forte, e também locais de poder, né? São os 3 locais mais sagrados para os aborígenes, ao menos os australianos. Bom, agora vamos falar um pouquinho da deusa, né? Eu não sei se vocês conseguem ver a cabeça dela bonitinho, mas depois eu posso, né, dar um jeito de ver a foto aqui. Esse é um trecho de um livro que eu encontrei na internet, né? Eu vou tentar traduzir aqui para vocês, porque é um trecho muito bonito que fala um pouco do mito dela, né? Então, de muito longe, através do oceano, Tunapipi veio, a primeira mãe, trazendo com ela os ancestrais. Ela primeiro se estabeleceu os versos de música, né? Versos do tempo do sonho, né? Dreamtime. E ensinou as pessoas a ver esses versos, a conhecê-los em suas músicas, para seguir esses versos, de novo e repetidamente, em lugares sagrados ao seu corpo, né? Uma vez na vida, cada um dos povos vai a um desses lugares sagrados, uma caverna esvaziada, né, que tenha algum espaço, do corpo da mãe, e balança o seu bull roar. Eu não encontrei o nome correspondente em português, mas ele não tem, né? É um instrumento que, tipo, é um pedaço de madeira, assim, né? Que a pessoa faz. Pode desenhar do jeito que quiser. Tem um fio. E aí você roda ele no ar, fazendo um som muito forte, assim, né? Eu vi uns vídeos, depois vocês procurem também, que é legal. O instrumento, né? Bull roar, até que Kunapipi cante bem alto e introduza o iniciado a sua alma gêmea, né? Aquele que reside sempre do lado de Kunapipi. Até a morte de alguém, né? Essa alma se junta ao seu gêmeo ao lado de Kunapipi, até que ela veja que tá bom, pode ser feito o envio de volta dessas almas para seguir essas linhas de música, né, esses versos, de novo, através do seu divino corpo aos lugares sagrados. Então, essa deusa, como dá para ver aqui nesse trecho do livro, ela é algo que ressoa assim como as grandes mães, a Gaia, né? Outras deusas que representam a terra em si, né? Ela é muito representada por montanhas, por isso que eu coloquei essa imagem aqui, ela tá meio que sendo a montanha ali, né? E ela tá ligada também a esses cantos, né, de criação e essas músicas que vêm, né, do povo. Então, por isso que eu falei, eles falam muito do tempo do sonho e das músicas para criar. Então, é muito interessante. Isso me faz até pensar em canções de Niná, né? Por que será que as canções de Niná eram feitas? Enfim. Bom, aqui é uma imagem dela com a serpente do arco-íris, né? E a criação. Kunapipi, também escrito Gunabibi, é uma deusa mãe e divindade padroeira de muitos heróis da mitologia aborígene australiana, né? Ela deu à luz a seres humanos, assim como a maioria dos animais e plantas. A velha, que como ela é chamada também, viajou pelo país com um bando de heróis e heroínas,
e durante o período ancestral ela deu à luz a homens e mulheres, além de criar as espécies naturais. Ela poderia se transformar em uma versão masculina ou feminina da serpente arco-íris. Isso é muito interessante porque essa serpente arco-íris ela está em vários mitos de criação desses povos aborígenes, né? E ela pode tanto ser masculina quanto feminina, né? Ela poderia se transformar na serpente arco-íris e tal. Portanto, quando se trata de rituais de Cunapipi, há uma ênfase no nascimento e renascimento. Então, ela pode se transformar em várias coisas. Por isso, existe um processo de morte e de renascimento, né? O culto, agora um pouquinho sobre o culto dela. A gente não achou muitas informações sobre o culto, que nem a gente comentou no começo, mas existem algumas coisas que a gente conseguiu descobrir, né? O culto de Cunapipi parece ter surgido entre as tribos nas áreas do rio Hopper e do rio Rose, e gradualmente se espalhou para o nordeste na terra de Arnhem, mais ou menos aqui embaixo, nesse território aqui que vocês estão vendo, onde existia uma forma masculina complementar com esse nome, eu não consigo falar. Uma figura feminina, tá? Então, essa região aqui é a região onde se originou esse povo e esse culto dela, tá bom? Agora vamos lá, os rios, né? Eu quis trazer os rios porque sempre que eu vou estudar algum povo, né, eu busco entender por onde que eles foram, o que que aconteceu, como é que foi isso, se isso tem alguma ligação com a deusa ou não, e vocês vão ver que tem sim. Bom, o rio Hopper, né, que a gente falou, ele está exatamente aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ele está aqui em cima. Vocês conseguem ver ali na parte do norte? Deixa eu tentar. Aqui assim, ó. Tá bom? E aí vocês conseguem ver esse rio. Muito bem. O próximo rio é na parte um pouco mais baixa. Eu tentei várias imagens e não consegui achar. Mas essa aqui eu consegui. Então, como vocês veem, ela realmente, ela começou ou terminou, enfim. Provavelmente ela começou aqui no Rose River e foi subindo por todo o continente até chegar lá no Roper River. Então, assim, ela realmente é uma deusa da terra para eles, eu acredito, porque ela fez todo esse processo. Eu não cheguei a ler outras histórias dos heróis e tudo mais, mas seria interessante de se ler também, se alguém já leu sobre, pode comentar aqui, né? Porque a criação, né, ela vai sendo feita através do sonho e da música. Então, esse processo de rio a rio, que tem a ver com a deusa também, ela é relacionada às águas, aquilo que é primordial dentro delas. Ela saiu do oceano para criar a vida e os animais e as plantas e tudo mais. Então isso é interessante, o movimento de um rio a outro, e aí ela se estabeleceu lá naquele norte da Austrália, né? Bom, algumas informações dos rituais para ela, né? Que embora a gente não tenha muita informação, eu consegui encontrar um site que mostrava alguns ritos, né? Algumas coisas que aconteciam, e aí a gente consegue ter algumas dicas de como cultuá-la ou se conectar com ela, digamos assim. Então, os rituais são supostamente realizados durante a estação da seca, né, quando há abundância de suprimentos, ou seja, eles já recolheram tudo que tinha para recolher da vegetação, e aí eles têm o alimento deles. E podem durar de 2 semanas a muitos meses, né, as secas. Os rapazes são iniciados nesses ritos e manchados com ocre vermelho, o pigmento natural da argila, e sangue no braço, né? Dizem que uma vez que a voz da serpente arco-íris é ouvida, os meninos são levados para fora do acampamento para o chão sagrado, que é de forma triangular para representar o corpo da serpente. Então, até estava comentando com o Laros antes, que o ocre, né, é muito consagrado a ela, por conta disso, e os triângulos, né, que é onde aconteciam os ritos sagrados. É aqui que eles devem ser engolidos pela serpente como as irmãs Wawalag, eu vou falar assim, tá? Quem são essas irmãs Wawalag? Elas fazem parte de um mito, né? Que elas são gêmeas, e aí elas são engolidas por essa serpente arco-íris para renascer melhor, para renascer mais forte e coisas do tipo. É um ritual forte de transformação esse.
quando você quiser mudar ou transformar alguma coisa em você, principalmente meninos, eu falo porque eu já fiz esse ritual recentemente, inclusive. E assim, é realmente bem forte, e ele causa, né, uma necessidade de mudança. Que é isso mesmo, esse mito que a Lívia contou das irmãs Wawala. De acordo com a religião aborígene na australiana, volume 3, no acampamento principal as mulheres estão agachadas sob esteiras com esse nome, enquanto os homens dançam ao seu redor, como a serpente arco-íris, circulando a cabana das irmãs Wawala. E muito interessante ser a serpente, né? Porque a serpente ela pode ser um símbolo de masculino e feminino, né? Então é realmente, como o Aros trouxe, um ritual de transformação muito grande, porque acredito que fazendo essa transformação você transforma não só o seu masculino, mas também o seu feminino, né? Existem diferentes variações observadas do que acontece após este momento. A religião aborígene australiana, que é esse livro que ele comenta, descreve uma sequência que envolve um abrigo com as irmãs Wawala. Os meninos, manchados de ocre e sangue, estão lá dentro, enquanto as mulheres e crianças, também cobertas de ocre vermelho, dançam como as irmãs Wawala. Então, assim, os meninos estão lá dentro para serem iniciados e as mulheres fazendo essa parte, e as crianças, né, das irmãs Wawala do lado de fora. Então, os homens dançam ao redor deles, antes que os jovens saiam do abrigo, não sei esse nome, tá, gente? E o derrubem. Para finalizar o ritual, todos são pintados com desenhos cerimoniais de ocre para representar a serpente arco-íris. E aí, tudo volta a serpente arco-íris se renovando mais uma vez, né? Achei muito bonito quando li essa parte. Muito bem. Isso foi o que eu trouxe da deusa, tá, gente? Se vocês tiverem mais informações, compartilhem com a gente. Mas é basicamente isso, assim, ela é ligada às plantas, às ervas, a rios, né, ao mar, tudo que esteja relacionado a grandes mães e principalmente a terra, né, a terra como um todo. Isso que ela está relacionando. E agora falar um pouquinho de Karora, né? Essa imagem é uma das imagens que eu achei sobre ele, e assim, achei muito linda, inclusive. Traz uma pequena parte, inclusive, de um dos mitos mais importantes dele, ok? Pode fazer. Então, Karora. Karora, ele é um deus ancestral, então assim, né, quando a gente está falando de cosmogonia, de início do mundo e tudo mais, cada povo vai ter a sua versão e cada historiador também vai se focar numa versão. Existe a versão da serpente, mas todas, né, nos aborígenes estão envolvendo a serpente arco-íris. Só que em alguns mitos vai focar em Kunapipi, como a Livian trouxe, e em outros vai focar em Karora, como agora eu vou falar um pouquinho para vocês. E Karora, ele tem a forma de um bandicoot, que eu, nossa, pesquisava esse termo em português, não consegui encontrar. Aí eu fui, né, tava vendo, aí eu descobri que era o Crash, cara. O Crash, ele é um bandicoot, ele realmente tem um protetor, que é uma máscara, que eu sempre vi, né, nossa, eu sempre chamava de máscara de índio quando era criança. Mas não, era, na verdade, uma máscara aborígene. E que trazia proteção. Então, assim, Crash trazendo os aborígenes pra gente, a gente nem tava ligado. Muito bom. Pois é. Então, assim, aquele Crash, que eu sempre achei que era uma raposa, descobri que não é. É um bandicoot. E essa é a forma de Karora, ok? Uma das, claro. E Karora, ele era muito cultuado, especificamente no norte da Austrália, entre o povo... Então, eu leio em inglês, né? Arendt, mas não sei se é Arendt, Arendt, porque é uma outra língua, não é nem inglês aqui, mas ok. E, assim como a maioria dos deuses, né, dos deuses aborígenes, Karora, ele criou o mundo, não o mundo necessariamente, perdão, ele criou as pessoas e alguns animais durante o Dream Time, então durante o tempo do sono dele, né? Então ele foi dormir e sonhou, né? Ele sonhou especificamente, que acabou surgindo da cabeça dele, inclusive, esse objeto chamado Tinatanja, que é um mastro, é um ser, na verdade, um ser vivo em forma de um mastro, que tem a base na cabeça de Karora e o topo alcança os mais altos dos céus. Então, isso foi criado
para mostrar também, inclusive, a ligação, né? Céu, terra e da mente também. A mente de Carora saindo, né? Da terra, plantar, né? E alcançando o mais alto dos céus. Então, acredito que seja também uma evolução da criação, certo? Mas, nesse mesmo sonho, o que aconteceu? Ele sonhou também... Aliás, enquanto ele estava sonhando com, desculpa, com esse mastro, que tem um nome esquisito, dois Bandicoots saíram das axilas dele. Sim, das axilas, literalmente. E nisso ele acordou e percebeu, né, que tinha saído. Pensa, você tá dormindo, aí você acorda. Ué, gente, cadê? Aí saíram esses dois Bandicoots e eles acabaram escapando. Só que quando eles escaparam, ele foi atrás dele, né, para poder deles dois, para poder se alimentar. Aí assim que Carora encontrou, ele matou, né, esses dois Bandicoots e acabou se alimentando deles. E aí o que aconteceu? Ele voltou para o seu lugar de repouso, onde ele gosta de dormir. Que, nossa, Deus, os aborígenes gostam de dormir, que é uma beleza. Sabe aquela coisa de quem te guarda não dorme? Que eles dormem para guardar. Eles dormem para guardar, é diferente. E para criar também, inclusive as suas bênçãos. Tem que dormir para guardar e para criar. Enfim. Aí ele voltou para poder dormir, e nisso, quando ele dormiu, nasceu dele um homem. Na verdade, dois homens, desculpa. Dois irmãos. Homens, claro, né? A gente tá falando de machismo, de novo, histórias, enfim. O que me vem na cabeça agora pode acabar sendo uma outra versão da história das irmãs. Sim. Wawalag. Mas enfim, então ele sonhou e acabou criando esses dois homens que o que eles fizeram? Enquanto ele dormia, eles dançavam em volta de Carora. E é exatamente isso que foi considerado o primeiro ritual, a primeira cerimônia. Entende? E aí, o que aconteceu? Todos os dois, eles acabaram saindo, né? E acabaram caçando todos os bandicoots que eles viam e comendo. Então, caçava, comia, caçava, comia, caçava, comia, até que chegou um dia que acabou o bandicoot, né? E nisso, o que eles fizeram? Voltaram para Carora e falou, Carora, né, pai, amado, e aí? Só que, antes de chegar em Carora, teve um processo. Eles encontraram o Wallaby. Eu procurei também o equivalente em português, não encontrei. É difícil encontrar equivalentes em português essas coisas. Pois é, mas esse ser, né, na verdade estava escrito em inglês, Sand Hill Wallaby, ou seja, é um Wallaby que morava como que é rio mesmo? Numa colina de areia. O que são os Wallabys? Eles são uma espécie de canguru, mas não é canguru, é diferente. Aí eles, nossa, um bicho, né, algo, tem que comer, preciso comer. Aí o que os carnívoros fizeram? Foram lá e acertaram um tipo de flecha, ok, mas tem um nome específico, eu esqueci o nome agora, depois eu passo para vocês, se vocês quiserem. Mas acertaram uma perna desse animal, que existe, inclusive, tá? Um animal real mesmo, de foto de comparação, inclusive, entre canguru e os wallabies. E esse animal, ele falou, mas por que vocês estão me machucando? Eu sou tão humano quanto vocês, eu sou tão gente quanto vocês, tão sagrado quanto vocês. Isso me lembra, inclusive, também de uma peça que a gente vai assistir um dia, onde cantaram Somos todos bichos humanos iguais. Ah, sim. Maravilhoso Teatro Oficina. Maravilhoso Teatro Oficina. Quem puder assistir um dia, qualquer peça deles, assista, porque vale muito a pena. Muito bom. Mas enfim, é propaganda gratuita porque a gente ama teatro e ama eles. Okay? Mas continuando. Então assim, né, eles, mas por que você está me matando? Porque sou tão sagrado, né, sou tão importante quanto vocês. Aí esse Wallaby, ele foi embora, né, e aí eles continuaram o caminho deles até Carora, e Carora, ele ficou pé da vida. Carora não gostou nada do que eles fizeram, né, e o que ele fez? Ele mora em um buraco de água, Carora. Água, né? Criação, primórdios, enfim.
ele mora em um buraco de água. Aí, com essa água, ele mandou, né? Ele basicamente tacou uma onda que fez esses dois irmãos irem lá pro lugar de onde eles quase mataram esse ser, esse Wallaby. E nisso, eles se transformaram em pedra. Em pedra e acabou se tornando um lugar sagrado, que é dito até hoje, que você consegue ver realmente o Wallaby rodeado por esses dois homens. E é bonito, eu realmente gostaria de ver. Eu procurei algumas imagens na internet, mas não consegui encontrar, ok? Mas realmente achei uma história bonita, porque isso só mostra aquilo que eu falei no começo da parte da religião, que seres humanos são tão sagrados quanto os animais, ok? E o que acontece? Ali acabou se tornando um lugar sagrado também, ok? Que até hoje, inclusive, é possível ver esse Wallaby e esses dois homens. Mas assim, como eu falei antes, né? Karora, ele vive num buraco de água. E ele tá lá dormindo eternamente, ok? É realmente dito que ele está dormindo eternamente nesse buraco de água. E para se aproximar dele e provar do mel dele, porque mel também é algo muito associado a ele, que tem ali perto do buraco de água dele. Olha que interessante. Água, mel, associado aos dois. Interessante. Karora, Kuna, pipi. Né? São os ramos verdes. Entende? Então, assim, ramos verdes, eles são o quê? São umas oferendas para ele, para você poder se aproximar deles e tomar da água ou do mel, você tem que se aproximar com um ramo verde. Então, levem um ramo verde, quem quiser fazer oferenda para ele. É uma coisa que eu fiz um dia também. E isso eu tive a graça e o prazer de fazer isso na Nova Zelândia, que é uma terra aborígene. Só que lá eu roubei de um pé de árvore o ramo verde escondido, porque lá você não pode machucar a natureza. Olha. Né? Aí olha, Deus. Absurdo. Carora, eu cheguei numa árvore e falei, olha, Carora, você sabe que é pra você, né? Aí eu peguei, levei pro quarto do hotel que eu tava, coloquei debaixo do travesseiro, deixei lá por uma semana e dormi realmente. Mas como uma oferenda realmente para Carora. Eu não me lembro agora dos meus sonhos, tá? Talvez tenha tido algum sonho realmente importante, teria que ver no meu WhatsApp, tem um grupo do WhatsApp com todos os meus sonhos. Mas assim, é realmente um Deus que traz essa energia de criação muito forte, de criação por meio do sonho. Então, assim, o que são os sonhos também, se a gente for pensar bem, né? Os sonhos, eles são o nosso inconsciente, são as expressões do nosso inconsciente. E muitas vezes dos nossos maiores desejos. Então, para a gente poder também criar, né, inclusive por meio do sonho, é bom você saber o que você quer. É bom você ter certeza daquilo que você quer. Para estar bem impresso no inconsciente e trazer à tona, né? Exatamente. Então, assim, pensa no nível de... aliás, do quanto que esses deuses não queriam a gente para poder, em sonho, nos criar. Né? Muito entende? Forte. Então, isso é realmente muito bonito. E acho que mais bonito ainda é isso, né? Exatamente. Como a gente vê. Cada um na sua... com seu mito, né? Claro. Mas, assim, tudo isso ainda é real. Né? É muito, muito lindo isso, realmente. E, bom, sobre esse Deus é isso. Eu não consegui encontrar culto a ele, a não ser essa primeira cerimônia, que é dançar realmente em volta de Karora. Então, como que eu faria isso? Eu colocaria um pote com água, realmente, uma representação dele lá. Fosse um nome ou um desenho, o próprio desenho dele, e dançaria. Mas, claro, dança não é dançar as músicas de hoje, né? Em volta dele. Busque músicas aborígenes. Em especial se tiver aquele instrumento sagrado que eu falei, o nome que é difícil o nome? Tá lá atrás, né? Tá lá atrás. Enfim. Isso eu acho. Tá bem lá atrás. Na parte da religião. Tá. A Maria tá procurando aqui. Não, tá. Aqui? Isso. Na próxima. Depois. E daqui? E daqui, isso. Exatamente, isso daqui. Sons, então, com o e daqui. Enfim. Esse bull roar também é um instrumento que pode se usar, né, para se conectar com ele. Eu acredito que mais com o Kunapipi, né? Mas com ele também. É verdade, ela me lembrou de uma parte importante do mito que eu acabei de esquecer. Que nesse segundo sono dele, das axilas dele também saíram esses bull roars.
Essas axilas aqui. Essas axilas aqui. Tá, é que você mostra a minha, não, né? Você esquece. Aqui, então, dessas duas axilas, então, saíram também os Bull Rose 2, que também usaram para poder fazer a criação do mundo. Então, assim, esses dois deuses, né? Até o desenho, se vocês forem olhar bem, tá bem parecido. E o que tínhamos para falar, né, resumidamente, bem de uma forma básica e superficial mesmo sobre esses deuses era isso, ok? Espero que toque no coração de alguém, né? Pesquisar e se aprofundar mais nesses deuses e que essas pessoas futuramente possam trazer pra gente também. Olha, descobri que Kuna Pipi gosta disso, descobri que Karora gosta daquilo, porque é importante pra gente também. Aquilo que a gente falou no início, não são deuses de culto pessoal nosso, ok? E, assim, grande parte, ou todos talvez, não posso falar isso, dos deuses que nós trouxermos para cá, né, nesses vídeos, não serão deuses que a gente cultua, necessariamente, ok? Sim. Mas são deuses que, de repente, passaram pela nossa vida, a gente conheceu e olha só, vamos falar de você? Vamos falar de você. Entende? Então, é isso. E a gente espera que vocês, né, busquem se conectar com esses deuses, se eles tocarem o coração de vocês. E contem pra gente, né, se vocês puderem, claro, e quiserem compartilhar. E a gente espera que isso inspire vocês a, realmente, como o Ares comentou, a fazer igual ou melhor. Sim, não, faça melhor, pelo amor de Deus. Sim. Pelo amor de todos eles. Pelo amor de Karora e Não Kuna é? Pipi. Ok? Aí, então, um beijo pra todos vocês. Ok? Bye, bye. Tchauzinho.